Felizes todos os que respeitam o Senhor. Salmo 127. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje, temos a carta aos Efésios, capítulo 5, dos versículos 21 ao 33. E nesta passagem, São Paulo aborda o relacionamento conjugal, estabelecendo uma analogia entre o amor matrimonial e a união de Cristo com a Igreja. Ele trata das atitudes e responsabilidades recíprocas entre os esposos, destacando o amor sacrificial e a submissão mútua. Vejamos que no versículo 21 está assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E nesse sentido, Paulo começa com o princípio de mutualidade. O temor de Cristo refere-se à reverência a Deus, que deve inspirar atitudes respeitosas e amorosas. O conceito de submissão é muitas vezes mal compreendido. Aqui trata-se de uma disposição voluntária para servir e se colocar a serviço do outro por amor. Vejamos que muitas vezes certas denominações cristãs ou correntes de religiões de outras origens e com outros credos, ao tentar colocar a mulher como inferior ao homem, elas estão totalmente destoando, ou seja, não interpretando adequadamente aquilo que está escrito. Nos versículos 22 ao 24, onde está: esposas, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as esposas devem estar em tudo sujeitas a seus maridos. E nos versículos 25 ao 27, maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou para ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra. Então vejamos, esses versículos foram mal interpretados ao longo da história, levando a uma ideia de superioridade masculina. Aquela visão machista não tem nada a ver com esse texto. Líderes religiosos ou pessoas que tentam utilizar dessas passagens para colocar as mulheres em segundo plano nada sabem sobre o que é a Bíblia, ou muito menos que a vivência cristã. No entanto, o contexto de sujeitar-se deve ser entendido dentro do amor mútuo e do respeito. Então, repito, amor mútuo e respeito. A analogia com Cristo e a igreja não implica dominação, mas sim cuidado e proteção. A submissão das esposas é comparada à entrega voluntária da igreja a Cristo, caracterizada por amor e confiança. E São Paulo enfatiza o papel do marido no relacionamento conjugal. Amar como Cristo amou a igreja. Esse amor é sacrificial, disposto a se entregar pelo bem da esposa. Cristo deu a vida pela igreja, portanto, o amor do marido deve ser igualmente em disposição a se sacrificar pelo bem da esposa. É uma entrega total. E nos dias de hoje nos aponta para um caminho de sacrifício e respeito mútuo. Entrega sem ficar pensando em coisas fúteis. É preciso verdadeiramente abrir e escancarar o coração para um relacionamento verdadeiro. Então não podemos e nem devemos nos sujeitar a interpretações falsas e demoníacas da Bíblia. Ao dizer demoníaca, em que sentido? Demos é aquele que divide, aquilo que está com uma influência ruim. Então, muitas vezes, essas pessoas que ficam utilizando de textos sagrados para tentar implementar ideologias e interpretar falsos sentidos sobre o que está escrito, não deve ser acolhido. O que devemos aqui entender, novamente, é uma questão de um amor que se sacrifica, é uma entrega total, na mesma forma que Cristo se entregou por nós. E no Evangelho de hoje, em Lucas 13, dos versículos 18 ao 21,
Jesus usa duas parábolas para descrever o reino de Deus: a do grão de mostarda e a do fermento. E essas parábolas transmitem o caráter transformador e o crescimento silencioso, mas poderoso do reino. Jesus, nos versículos 18 ao 19, ele compara o reino de Deus com um grão de mostarda. Na Palestina, a semente de mostarda é notoriamente pequena, mas pode crescer a atingir até 3 metros de altura, formando um arbusto grande. A imagem enfatiza o crescimento desproporcional do reino de Deus, que, embora possa começar de forma aparentemente insignificante, tem um potencial incrível de expansão. A árvore, a semente de mostarda que cresce e se torna uma árvore simboliza a manifestação do reino no mundo, a transformação de algo tão pequeno em algo tão grandioso para a ação divina. E as aves do céu, que fazem ninho nos ramos da árvore, representam as nações ou os povos que encontram abrigo e refúgio no reino de Deus. E depois, nos versículos 20 ao 21, Jesus ainda faz uma pergunta: a quem compararei o reino de Deus? São perguntas provocativas. E é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha. Na cultura judaica, o fermento era geralmente visto com uma conotação negativa, simbolizando o pecado ou a corrupção. Nós temos exemplos disso em Mateus 16, dos versículos 6 ao 12. No entanto, Jesus utiliza de forma positiva para ilustrar o poder transformador do reino de Deus. Embora o fermento seja apenas uma pequena quantidade em relação à massa, ele é capaz de transformar tudo. Isso sugere que, embora o reino possa parecer pequeno ou oculto, ele tem um impacto profundo e abrangente. E as 3 medidas de farinha é uma quantidade que seria suficiente para alimentar muitas pessoas, o que reforça a ideia de que o reino, embora comece pequeno, tem um alcance vasto e significativo. E essa mistura no potencial da transformação mostra exatamente o que devemos refletir sobre que a pequenez ela não pode ser desvalorizada. E, na verdade, aquilo que um dia era pequeno cresceu. O que nós vemos hoje como algo grandioso teve lá o seu estado de pequenez, foi transformando. E o processo de transformação, as situações vão nos amadurecendo. Não acontece assim conosco? Em nossos corações, passamos por muitas situações, circunstâncias em nossas vidas e nós vamos crescendo com essas situações e circunstâncias. E que possamos verdadeiramente crescer em Deus, acreditando no poder da graça que nos transforma a cada dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.